Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento mental da criança. Bem, o desenvolvimento mental da criança começa quando a criança nasce e acompanha todo o seu crescimento orgânico. Vai evoluindo até alcançar um nível relativamente estável, que é a maturidade. Aí ela já passou por todas as grandes transformações biológicas, psicológicas, intelectuais, sociais. E deste nível relativamente estável, o organismo então entra num processo de regressão e leva o corpo à velhice. Depois que aconteceu essa evolução ascendente, o organismo entra numa regressão à velhice, levando o corpo então à velhice, como já dissemos. Então, o desenvolvimento mental é uma equilibração progressiva que vai passando de um estado menor, inferior, para um estado superior. Esses estados menores e esses estados superiores de evolução, nós chamamos então de fases ou estágios. A evolução, então, o desenvolvimento mental é como se fosse a construção de um edifício. Começa o alicerce, o primeiro andar, o segundo, o terceiro e alcança um nível até alcançar o nível desejado. A criança vai passando por esses estágios, por essas fases, e dentro desses estágios, dessa fase, ela vai aprendendo diferentes coisas de diferentes maneiras e também vai juntando a todo esse aprendizado as suas necessidades, os seus interesses, as suas aptidões, o seu ritmo e vai conseguindo então passar de um estágio estágio menor para um estágio superior, levando então o aprendizado adquirido. E em todas elas existe o interesse, as necessidades, como nós já falamos, e em cada estágio a criança, esse aprendizado do desenvolvimento mental vai adquirindo formas diferentes, porque ela vai juntando todas as experiências passadas, que são os conhecimentos anteriores, e vai então, dependendo do desenvolvimento mental de cada faixa, de cada estágio, ela vai então tomando forma de acordo com o desenvolvimento daquela época, daquele estágio que ela está atravessando. Então, estas fases de desenvolvimento mental, esses estágios, são muito importantes e necessários, porque tudo aquilo que a criança aprende hoje, mais o que ela aprendeu ontem no estágio, na fase anterior, vão formar o seu acervo de conhecimento. Bem, os estágios, as fases do desenvolvimento mental são, primeiro, a primeira fase vai do 0 ano até 3 anos de idade. O desenvolvimento mental nesta fase, é extraordinário. Durante muito tempo pensou-se que neste período não havia desenvolvimento mental quase nenhum, principalmente no decorrer do primeiro ano de vida. Diziam mesmo que era a fase de uma tábua rasa. Hoje sabe-se ao contrário, que é um período de um desenvolvimento extraordinário, que a criança desenvolve todos os seus instintos, todas as suas emoções, através de percepção,
através do sistema motor, e com isso ela tem um aprendizado muito grande. Então ela começa a localizar através da visão os objetos, as coisas, através da motricidade ela vai pegando, ela vai puxando, ela vai apalpando, ela vai conhecendo o mundo. Ela vai percebendo os sons, reconhecendo as pessoas, então ela vai tendo um desenvolvimento muito grande, intelectualmente não, afetivamente, instintivamente, através então dessa percepção, dessa condição de conhecer o mundo. É um período que ela ainda não conhece o ponto de vista do outro, então ela é egocêntrica. O egocentrismo aparece nesta faixa com muita intensidade, mas porque ela ainda não sabe conhecer o ponto de vista do outro. É uma fase que ela imita tudo e a todos. E existe aí, neste período, o desenvolvimento da linguagem. O desenvolvimento da linguagem é extraordinário. Depois nós entramos numa segunda fase que nos diz respeito, que é a fase dos 4 aos 6 anos, quando nós, evangelizadores, começamos a trabalhar com a criança. Esta fase dos 4 aos 6 anos corresponde à evangelização ao jardim. Com o aparecimento da linguagem, a criança nesta fase tem um desenvolvimento mental modificado no aspecto afetivo e intelectual. Aquilo que ela aprendia instintivamente, por percepção e sensações, ela passa agora a aprender mais ou menos com a inteligência, porque a linguagem passa a ser formada, estruturada em orações e passa então a se passa a se transformar em pensamento. Então a criança começa já a pensar. Ela passa a falar muito, a narrar tudo que viu, tudo que fez, a contar tudo. É um período muito ativo e aparece o que nós falamos que é a interiorização da palavra, que é o pensamento propriamente dito. Surge nessa faixa também o que nós chamamos de animismo infantil. Esse animismo infantil traz muita fantasia para a criança. Tudo para ela é possível nesse período. Tanto é verdade que ela gosta muito de assistir desenho animado, porque o trem passa em cima do gatinho, achata o gatinho na linha, e em seguida o gatinho se levanta, se repõe. Aquilo para ela é perfeitamente possível. Outra coisa também, ela acha que os animais conversam. Ela conversa com os animais naturalmente, com os objetos. Então ela dá vida e inteligência aos brinquedos, às coisas, às plantas. Então tem aquele livro até do José Mauro de Vasconcelos, né, que o menino conversa com o pé de laranja-lima. Tem Monteiro Lobato, que também conversava com o cajueiro que ele tinha, que ele plantou em sua casa. Quer dizer, então também tem o período, os livros de história do Monteiro Lobato, que conta essa fase da fantasia, que a Emília tinha vida, ela é inteligente, o Visconde de Sabugosa também. Então, para elas, tudo é possível. Existia um programa de televisão que colocavam a criança nesta faixa de idade, colocavam numa sala reservada e punham perto dela ou um bichinho de pelúcia ou uma melancia, e alguém respondia, conversava como se fosse aqueles objetos. Então a criança conversava com a melancia naturalmente, porque ela entende que a melancia podia responder para ela. Conversava com o bichinho, entendendo que o bichinho também podia conversar com ela. Porque nesta faixa a criança não tem noção nenhuma de irreversibilidade. Tudo é possível. Achatar o animalzinho levantava, ele furar a parede, tirar o molde dele na parede, como nos desenhos animados. Para ela tudo é possível.
E também ela manifesta uma vitalidade muito grande nesta fase. Ela gosta de pular, de cantar, de dançar também, mais é correr. Então nós, evangelizadores que trabalhamos com esse ciclo que é o jardim, vamos dar bastante recreação, vamos dar jogos, vamos dar bastante brinquedo, bastante música. Vamos aproveitar aquela técnica que nós já vimos, aquela técnica da exposição narrativa. Vamos levar historinha que os animais conversam, que os animais, a historinha do coelhinho, do gatinho, para ela aquilo tudo é possível. Então vamos levar essas histórias, vamos contar essas histórias para ela, que ela aceita tudo. Os objetos também conversam, o relógio conversa, a cadeira conversa, então tudo é natural. Então nessa faixa do jardim, vamos nos recorrer então a esta técnica da exposição narrativa, mas contando essas histórias dos bichinhos, dos objetos, das plantas que falam, que choram, que riem. Para ela tudo isso é possível. Elas apresentam, dentro desse desenvolvimento mental desta faixa, ainda um pouco não, acho que até bastante, aquela característica do egocentrismo. Elas são terrivelmente e se manifestam terrivelmente teimosas, mas não são teimosas porque não têm educação ou não são teimosas por maldade. Elas são teimosas porque estão atravessando uma característica daquele estágio, daquela fase. E também elas desenvolvem neste período a simpatia e antipatia. O centro de afetividade para a criança nesta faixa é a mãe. Então nós evangelizadores vamos ter bastante habilidade de substituir a mãe para ela naquelas horas que ela está na sala comigo na evangelização, porque aí eu me tornando dócil, eu me tornando boa, amiga, companheira, entendendo, compreendendo aquela criança, ela vai ter simpatia por mim, ela vai querer frequentar as aulas de evangelização, ela não vai querer faltar, porque a tia, como nós já dissemos uma vez, é a principal fonte de motivação e para ela está como uma segunda mãe naqueles momentos que ela está ali. Surge também nesta faixa o solilóquio. Ela conversa sozinha. Então ela conversa com as bonecas, ela dá a resposta, ela conversa também sem ter nada na frente, ela conversa. Então a mãe pergunta: com quem você estava falando? Eu estava falando com o meu amiguinho, o Joãozinho, o Pedrinho e tal. Então os pais e os evangelizadores devem ter muito cuidado de não confundir isso que é ainda o animismo infantil que está manifestado, não confundir com mediunidade. Não achar que, minha filha agora é médium, está vendo alguém, está conversando com alguém. Não, ela não está vendo ninguém, nem está conversando com ninguém. Porque mediunidade nesta faixa é muito difícil. Só um Chico Xavier, que com 5 anos de idade, via, ouvia e conversava com a mãe dele. Mas é muito raro. O que acontece no comum com os nossos aluninhos, com os nossos filhos, é essa característica desse estágio de desenvolvimento mental que nós chamamos de animismo infantil. Ela imagina que está conversando com alguém. Então, nós temos que ter muito cuidado, muita habilidade para compreender tudo isso. Outra coisa que também acontece nessa fase é um monólogo coletivo. Elas, como não têm ainda noção de socialização, que é o período que a gente procura, que começa a desenvolver e a gente ajuda a desenvolver, o período então de socialização da criança. Ela, como ainda não tem isso muito desenvolvido, elas se juntam em grupo, dá a impressão que elas estão conversando, que elas estão se entendendo, que uma está respondendo direitinho para a outra. A hora que
que elas viram as costas, cada uma vai fazer o que quer, como quer, nem prestou atenção, nem lembra mais do que foi falado, nem sabe, nem se concentrou muito naquilo. Então, é também uma característica desta fase do jardim, esse monólogo coletivo, que elas, ao final de contas, dá a impressão que estão conversando entre elas e não estão nada, elas estão sozinhas, elas estão conversando com elas mesmas. Elas ainda não conhecem regras de disciplinas, por isso não devemos ser tão severos com ela em questão de disciplina, porque elas não têm ainda o conhecimento de obedecer regras, de seguir disciplinas rígidas, nem nada disso. E também vamos ter a capacidade, a bondade, ou melhor, a bondade não, a vontade de conhecer aquelas crianças que eu estou trabalhando e conhecer determinadas características para poder entendê-las de acordo com o seu desenvolvimento mental. Depois nós entramos na terceira fase, que é dos 7 aos 8 anos, que corresponde na evangelização ao primário 1. É o começo da escolaridade. Nesta faixa, há uma mudança muito grande no aspecto afetivo, no aspecto social, no intelectual, e a criança muda no orgânico também. A criança então muda de comportamento. A criança, a inteligência já começa a se desenvolver de uma forma diferente, a vida afetiva já é outra, as relações sociais, e ela então começa a adquirir uma individualidade. Então ela já sabe que precisa trabalhar, que precisa já obedecer, ela já passa a conhecer algumas regras de disciplina. Então elas gostam muito de atividade, é um período que elas aprendem fazendo. Vamos dar trabalho para essas crianças, elas aprendem muito mais manuseando, muito mais fazendo do que ouvindo. Então tem que ser quem trabalha com o primário 1, dar bastante atividade para essas crianças, porque elas aprendem fazendo. Já aparece um pouquinho mais de concentração no que faz, no trabalho, no estudo. Elas não importam com o resultado do que está fazendo, elas querem fazer. Não importa se acharam bom ou se acharam ruim o que ela fez, ela quer fazer. Então, vamos dar bastante atividades para ela nesta faixa e ensinar e dar oportunidades para elas fazerem as coisas, para elas trabalharem com as coisas. Acontece que já começa nessa fase o raciocínio pré-lógico. Ela já tem noção de tempo e de espaço, ela já se localiza no tempo e no espaço. Na fase anterior, que nós comentamos, a do jardim, o poder de concentração da criança ao ouvir uma história numa exposição de aula, é no máximo 10 minutos. Já aqui, o tempo para ela já pode ser mais prolongado, ela já tem mais capacidade de concentração, ela já se preocupa mais com o que está fazendo. Continuam gostando de ritmos, de cantos, de música e principalmente de dramatização. Uma das características das crianças dos 7 aos 8 anos é gostar de apresentação. Gosto de dançar para os outros verem, gosto de fazer teatrinho para os outros verem. A primeira coisa que eles querem é aparecer para alguém. Então vamos aproveitar este desenvolvimento característico desta fase e vamos dar as nossas aulas através de dramatizações. Vamos levar historinhas para elas, realmente, que elas gostam de ouvir, mas vamos depois representar essas histórias pela dramatização, que elas gostam muito. É muito importante que também nesta fase os recursos audiovisuais. Vamos levar bastante gravuras para elas, porque elas já querem conhecer coisas diferentes. Vamos levar gravuras, vamos levar músicas para elas ouvirem. As historinhas que nós formos narrar, vamos narrar sempre com recurso visual, para elas então terem mais capacidade, mais sensibilidade para aquilo que está ouvindo e para aquilo que ela está falando.
Depois nós entramos na quarta fase, que vai dos 9 aos 10 anos e que corresponde na evangelização ao primário 2. Aí, o aspecto social já modifica bastante. Aí ela já começa a conhecer o grupo, ela já começa a reconhecer o amiguinho como grupo. Porque na fase anterior, eu esqueci de falar para vocês, elas, no aspecto social, elas elegem um amiguinho para elas. De todos os amiguinhos que ela tem, ela escolhe um e elege aquele para ser amigo dela. Já na faixa dos 9 aos 10 anos, ao contrário, eles já começam a reconhecer o grupo, já começam a reconhecer qualidades de líder num determinado amigo, já sabem conversar, já sabem se interar, já sabem trabalhar entre eles, já se ouvem, já conversam, já dão opiniões. Nesta fase também eles já são submissos a regras, já conhecem as normas que têm que ser obedecidas, já respeitam, mas também desenvolvem o sentido de justiça, naquele sentido assim, de toma lá, dá cá. Eu faço as coisas, mas você também tem que me fazer isso assim, assim, assado. Quer dizer, a justiça para ele é tomar lá, dá cá. Mas já começa a aparecer um sistema de justiça. E também é a fase que nós chamamos fase das operações concretas. Tudo aquilo que na faixa anterior ele fazia, manuseando, trabalhando, fazendo, ele começa a fazer dentro da cabeça. Então ele passa a operar dentro da cabeça. O raciocínio começa a aparecer com formas já de estruturas. Então ele tem a formação que nós chamamos de operação concreta. Ele já sabe então interiorizar tudo aquilo que ele fazia dentro da cabeça. Quer dizer, já começa então a raciocinar. É uma faixa também que faz a criança a querer conhecer coisas novas. Ele se interessa muito em procurar conhecer outras coisas, outras leituras, outras pessoas, porque ele já está sabendo raciocinar, distinguir certas coisas que gostou, certas coisas que está gostando de fazer. Então ele se entusiasma muito com o trabalho que vai fazer, mas ao mesmo tempo ele abandona aquele trabalho com a maior facilidade. Como ele começa a fazer com muito entusiasmo, ele também abandona aquilo com a maior facilidade. Então nós, evangelizadores que trabalhamos com essa faixa dos 9 aos 10, vamos ser hábeis, vamos dar trabalhos para eles, vamos dar aula para eles, que motive, que incentive, que dê bastante atividade para que ele não desanime logo. Então a gente aconselha uma técnica que nós já falamos aqui, que é aquela técnica do estudo dirigido. Eu levo para a criança bastante material de pesquisa, porque ele quer conhecer coisas novas. Então o tema que eu propus, vou levar bastante material de pesquisa, vou deixar eu trabalhando junto com ele. Mas vamos deixar ele pesquisar, vamos deixar ele procurar, vamos traçar um roteiro para ele fazer. E depois daquele roteiro nós vamos pedir uma devolução daquilo que foi dado. Então nós pedimos um relatório. Eles gostam muito de trabalhar nesse sistema de pesquisa, de procurar coisas novas, de conhecer coisas novas. Já é uma faixa também que eles são menos espontâneos. Eles gostam de pesquisar, eles gostam de conhecer coisas novas, mas já são menos espontâneos, não são tão livres, tão espontâneos como nas faixas anteriores. Depois nós entramos na faixa dos 11 aos 14 anos, que corresponde na evangelização ao intermediário. Esta faixa, também essa fase, esse estágio, também é chamado de fase da puberdade e que separa perfeitamente a infância já da vida adulta. É a fase de um equilíbrio emocional provisório. Ele desenvolve a maturação do instinto sexual
começa a maturação do instinto sexual, começa um desenvolvimento desse instinto sexual. E ele já sai do ponto de vista dele para entrar no ponto de vista do outro. Quer dizer, muita coisinha que estava ainda restando do egocentrismo das faixas anteriores já vão sendo deixadas de lado, porque ele já vai passar a entender o outro. Então é a época que, se nós evangelizadores podemos trabalhar com eles, com aquela técnica do estudo socializado, do trabalho em grupo. Eles gostam muito de grupo. Aí eles passam a respeitar o grupo, passam a respeitar o líder, ouvem o líder, já dão opiniões, já conversam entre eles, e o grupo para ele é muito importante. E vamos então, nesta faixa, aproveitar as aulas e dar trabalhos de grupo para eles, que isso eles vão gostar muito. E gostam de leituras específicas e gostam de muitas informações. Vamos levar então para eles nas aulas bastante leitura, aconselhar livros para ler, dar bastante informações. Inclusive já podemos, nessa fase dos 11 aos 14 anos, no intermediário, começar a dar informações dos princípios básicos da doutrina. Vamos começar a ensinar essas crianças a conhecer os princípios da doutrina, o que é reencarnação. Já vamos falar com eles de vida espiritual, de comunicação de espíritos, nesta fase que nós devemos então começar esse trabalho. Ele coloca-se já nesta idade em igualdade com os maiores. A fase anterior, para eles, justiça era toma lá da cá. Eu te faço, mas você tem que me retribuir. Nesta faixa, não. Nesta faixa, ele já sabe que para obter um bom resultado, um bom resultado, ele também precisa se doar. Então ele passa a se doar, passa a respeitar a opinião do outro, a valorizar o que o outro fala, principalmente os mais velhos. Já começa a aparecer neles um sentimento mais generoso, um fervor místico. Por isso então eu volto a frisar, se essa característica desse estágio é o fervor místico, vamos aproveitar e já vamos começar a ensinar os princípios da doutrina. E aparece uma característica muito interessante nesta fase, que é a mania de grandeza. Ele gosta muito de dizer que o pai dele tem um carro melhor, que o tênis que ele comprou é importado, que a casa que ele mora não sei o quê. Então há uma disputa nesse aspecto muito grande. Então a habilidade do evangelizador, começar a moldar esse caráter dessa criança para a realidade. E mostrar para ele que tanto é bonito e bom e útil, proveitoso não ter nada, como não ter grandes coisas, como também ter e saber aproveitar bem. Então vamos moldar essa criança para isso. Depois nós entramos na quinta fase, que é a fase dos 15 aos 17 anos, que na evangelização corresponde à pré-mocidade. Essa fase também é chamada de adolescência. Nessa fase, a criança tem uma mudança muito grande no emocional. Então, ora ela está chorando, ora ela está muito quieta, ora ela está muito feliz, eufórica, ora ela quer conversar, ora ela não quer conversar. Então ela tem muitos altos e baixos. A habilidade do evangelizador então está em trabalhar com essa criança nesta fase da adolescência, da pré-mocidade, com toda a habilidade para ir formando, para ir ajudando essa criança a emocionalmente manter um equilíbrio, ter um equilíbrio próprio. De certo modo, elas são agressivas, porque elas já não aceitam a opinião dos outros. Então, e elas são muito objetivas, elas fazem a pergunta, mas querem uma resposta que as satisfaz. Resposta que não satisfaz o adolescente não é resposta. Então, por isso, eles disputam até com os pais,
com os adultos. Eles sabem mais, o pai já sabia, hoje o pai não sabe mais nada, ele é que sabe. Ele já sabe discutir religião, filosofia, política, ele já entra em todos os assuntos, a opinião dele tem que ser válida e tem que ser ouvida. Então, nessa fase da pré-adolescência, é uma fase realmente de se trabalhar. O evangelizador, então, deve aproveitar, já que ele quer conhecer, quer discutir e já discute realmente política, filosofia, religião, etc., vamos aproveitar esta faixa para dar, então, os livros, o princípio básico da doutrina. Vamos dar às nossas aulas o ensinamento dos livros básicos de Kardec. Ele já tem essa capacidade para assimilar, para discutir, para questionar com o evangelizador sobre um ponto, sobre outro. Ele já tem a facilidade de aceitação daquilo que ele quer, daquilo que ele gostou, daquilo que ele achou que é racional, que é interessante para ele. Outra coisa que acontece nesta fase é o desenvolvimento das funções biológicas, afetivas e intelectuais completa. Nesta fase da pré-mocidade, estas funções todas se completam. E dali para frente, essa criança vai entrar na adolescência propriamente dita, que vai até os 22 anos de idade. Então, nós, evangelizadores, que trabalhamos com todos esses estágios, que são equilibrações progressivas, que vai de um estado de equilíbrio menor para um estado de equilíbrio maior. Então vai jardim, primário 1, primário 2, primário 3, etc. Primário 3 não existe, primário 2, pré-mocidade e pré-mocidade, intermediária e pré-mocidade. Então, nós que trabalhamos com esses estágios todos, com essas fases todas, nós temos uma coisa muito importante a fazer. Nós temos que conhecer a criança que nós trabalhamos. Nós temos que saber que aquele estágio de criança que eu estou trabalhando tem certas características próprias daquele desenvolvimento mental daquela época. Então, nós temos que conhecer o mínimo para poder compreendê-las, para poder passar aquilo que eu pretendo passar de ensinamento, para poder ter um resultado satisfatório. Então, essas fases, esses estágios, eles não são rigidamente separados. São estágios que se interpenetram. Muitas vezes uma criança está num estágio de desenvolvimento tal, e no entanto ele já consegue alcançar aquele estágio do desenvolvimento mais superior. Quer dizer que não se separam rigidamente, se interpenetram. Então, nós temos que conhecer muito bem a criança que estamos trabalhando. Não vamos nos preocupar demasiadamente com a programação que eu tenho que dar no aspecto didático. É lógico que é uma preocupação, mas não vamos nos prender só àquele trabalho perfeito de didática. Vamos pensar que nós estamos trabalhando com seres humanos que estão passando por fases, e muitas vezes fases difíceis para eles, como foi para nós também. Então, vamos procurar compreender os nossos alunos, vamos procurar entendê-los, vamos procurar ser mais amáveis. Eu disse numa das fases, vamos até substituir a mãe na fase do jardim, porque nós conseguindo isso, nós vamos formando um clima de interação entre ele e mim, entre ele e eu, entre ele e eu e eu e ele. Então nós vamos formando essa interação emocional que vai ajudando eu conhecer com quem que eu estou trabalhando. Mas para isso, nós precisamos nos preocupar em conhecer um pouco o desenvolvimento mental de cada faixa que nós estamos trabalhando. Vamos conhecer um pouquinho daquilo que a criança oferece, que a criança traz com ela como característica natural
daquela fase de desenvolvimento. Então, com isso, nós vamos ter mais certeza que podemos passar o que nós temos que passar e vamos obter um resultado melhor, desde que a gente esteja trabalhando de acordo com aquele desenvolvimento mental de cada fase ou de cada estágio de desenvolvimento mental que a criança está apresentando. É só. Como em todas as aulas, em todos os meses, agradecendo a Deus agora pela realização de mais esse trabalho, pela oportunidade que nós estamos tendo assim de nos prepararmos um pouquinho melhor para essa tarefa tão importante que é a evangelização da infância através do estudo sistematizado, que é a adequação dos princípios espíritas a nível da compreensão da criança nas diversas faixas etárias. E trazendo, como sempre, nessa sequência do Espírito João de Deus, no livro Jardim da Infância, a mensagem carinhosa através da poesia que esses espíritos têm sempre deixado para todos nós. Hoje um realce aos pais. Dize-me, bela Angelina, com teus dotes naturais, como interpretas teus pais, minha galante menina? Meus pais, amiga querida, são estrelas de amor que Jesus nosso Senhor me concedeu para a vida. Amigos como ninguém, conduzem-me ao bom caminho e ensinam-me com carinho o amor, a verdade e o bem. No lar que é meu doce abrigo, são meus ternos protetores, bondosos e encantadores, nunca se cansam comigo. Meus pais, em verdade, são meus anjos bons contra o mal. Mas que dizes, afinal, de minha definição? Disseste bem, Angelina, nossos pais e companheiros são sublimes mensageiros da providência divina.